Você já sentiu aquela raiva que sobe como um incêndio, rápida e devastadora, queimando tudo por dentro, antes mesmo de você conseguir pensar? De repente uma palavra atravessada, um olhar de desprezo, uma atitude inesperada, e você já está tomado por um turbilhão que nem sabe explicar. E quando tudo passa, sobra o vazio, a culpa, o cansaço. É como se você tivesse sido invadido por um impulso mais forte do que sua vontade. E a pergunta que fica ecoando depois é sempre a mesma: por que eu explodi de novo? Vou com jeito se controlar. Já contou até dezembro, já saiu de perto. Já respirou fundo, mas parece que nada funciona quando o gatilho é acionado. É como se alguém apertasse um botão dentro de você e tudo se apagasse, menos a raiva. E no meio desse furacão, você diz coisas que não queria, toma decisões que não deveria, e se arrepende de algo que nem precisava ter acontecido. Se você se identifica com isso, este vídeo é para você. Comenta aqui embaixo, com sinceridade, qual foi a última vez que você explodiu e se arrependeu. Escreve isso para tirar esse peso de dentro e começar agora uma transformação profunda. Porque hoje você vai aprender a fórmula estoica para nunca mais explodir de raiva. Uma fórmula antiga, testada por séculos e esquecida na pressa da vida moderna, mas que pode mudar tudo se você estiver disposto a reaprender a lidar com o que sente. Essa não é uma fórmula mágica, é uma disciplina emocional, um treinamento de alma. E começa com uma verdade desconfortável: você não tem controle sobre o que os outros fazem, mas tem total responsabilidade sobre o que você sente diante do que acontece. É esse princípio que guia toda a filosofia estoica. A ideia de que sua paz não pode ser sequestrada por eventos externos, de que você pode ser o senhor do próprio fogo, em vez de ser consumido por ele ao longo dessa jornada. Você vai entender como os estoicos enxergavam a raiva como uma ilusão de poder, um veneno disfarçado de força. Vai aprender a identificar os gatilhos invisíveis que acendem sua explosão interna. Vai descobrir como reprogramar sua mente para escolher o silêncio antes do grito, a calma antes do ataque, a lucidez antes do rompante. E vai ver que a raiva, quando não é dominada, nos transforma em escravos do que nos irrita. Epicteto dizia que não é o que te ofende que causa a sua dor, mas a forma como você interpreta aquilo. Ou seja, a raiva não está no outro. Esta, em você, está na sua resposta emocional. E por mais difícil que pareça, isso pode ser treinado. Com coragem, com consciência, com prática. A raiva não precisa mais ser o reflexo automático da sua dor. Ela pode se tornar um aviso, um sinal, um caminho para o autodomínio. Você está prestes a embarcar numa jornada de reconexão com a sua própria força interior. Uma jornada que não vai te tornar passivo, mas firme, que não vai apagar suas emoções, mas vai te ensinar a direcioná-las. Porque a verdadeira liberdade não está em reprimir o que sente, mas em não ser dominado por isso. Essa é a proposta estoica. Essa é a transformação que começa agora. A raiva não começa com um grito, ela começa bem antes, num lugar silencioso dentro de você. Um lugar onde pequenas mágoas vão se acumulando, pequenas frustrações não resolvidas, palavras que ficaram engasgadas, expectativas que ninguém soube atender. E quando você menos espera, basta um gesto, um olhar ou uma simples frase para tudo isso explodir de uma vez, como se o mundo inteiro estivesse provocando a sua paciência. Mas será que é mesmo o mundo que te provoca? Ou será que é você que está permitindo ser atingido por tudo? Essa é uma das perguntas mais desconfortáveis que a filosofia estoica nos obriga a enfrentar. E talvez seja justamente por isso que ela transforma tanto. Porque em vez de apontar o dedo para o outro, ela nos ensina a olhar para dentro e perguntar: o que dentro de mim ainda está desprotegido? Quando você explode de raiva, na verdade, você revela uma parte de si que ainda não está em paz. E não há problema em admitir isso. O erro não está em sentir raiva, mas em se deixar dominar por ela. A raiva é um instinto, o descontrole, uma escolha. A boa notícia é que toda escolha pode ser substituída. E os estoicos sabiam disso muito bem. Por isso, em vez de suprimir a raiva, eles aprenderam a observá-la, a dar um passo atrás. Interrogar a emoção antes de permitir que ela vire ação. Imagine a raiva como uma onda violenta que tenta te arrastar. A maioria das pessoas se debate, grita, se entrega. O estoico, não. Ele aprende a ficar parado, firme, com os pés fincados no chão interno. Ele sente a onda, mas não se torna a onda. E isso muda tudo. Porque quando você não reage no automático,
você não entrega seu poder a ninguém. Você se torna o dono da sua reação e, portanto, o dono da situação. No mundo moderno, onde tudo é acelerado e os gatilhos são constantes, aprender a dominar a raiva é mais do que um hábito. É um diferencial de sobrevivência emocional. Você vai ser provocado, vai ser criticado, vai ser mal interpretado, mas a escolha de como isso te atinge ainda é sua. E essa escolha começa com uma pausa, uma respiração profunda, uma pergunta interna: isso vale minha paz? Marco Aurélio escreveu que a melhor maneira de se vingar é não se parecer com quem te feriu. Isso significa que cada vez que você escolhe não reagir como esperam que você reaja, você quebra o ciclo, você interrompe o padrão, você toma o controle da narrativa. E não porque está se reprimindo, mas porque entendeu que sua serenidade é mais valiosa do que qualquer desabafo impulsivo. E se você transformasse cada momento de raiva em um laboratório de autoconhecimento, e se ao invés de explodir, você decidisse investigar de onde isso veio, o que essa reação está me mostrando sobre mim, o que ainda precisa ser curado, quando você começa a fazer essas perguntas, algo muda. Você deixa de ser vítima das suas emoções e começa a usá-las como ferramenta de evolução. É assim que nasce a verdadeira força. Não a força bruta de quem grita mais alto, mas a força silenciosa de quem não precisa gritar para ser inteiro. Essa é a fórmula estoica. Essa é a habilidade que poucos dominam, mas que todos precisam aprender. E você está mais perto disso do que imagina. Porque a simples decisão de ouvir isso agora já mostra que uma nova versão de você está sendo moldada. Mais consciente, mais serena, mais livre. A raiva tem um disfarce perigoso. Ela nos faz sentir fortes, quando na verdade estamos mais frágeis do que nunca. Quando você explode, você sente aquele calor no corpo, aquela adrenalina tomando conta, como se estivesse dominando a situação. Mas quando tudo passa, quando o sangue esfria e a mente clareia, vem o vazio, vem a sensação de que, mais uma vez, você foi controlado pela emoção que jurou dominar. É como se existisse um botão dentro de você que qualquer um pode apertar. Uma crítica, um descaso, uma injustiça, e pronto, você já está reagindo, gritando. Mas aqui está a verdade dura e libertadora ao mesmo tempo. Enquanto existirem botões, você estará sempre nas mãos dos outros. E o objetivo do estoicismo é justamente esse: remover os botões, um a um, até que nada mais te controle além da sua própria razão. Sêneca dizia que nada é mais admirável do que aquele que pode suportar com serenidade o peso da adversidade. E a raiva é uma forma de adversidade interior. Ela não vem de fora, como muita gente acredita. Ela se forma dentro, como uma tempestade acumulada em silêncio. Por isso, explodir não é sinal de força, é sinal de acúmulo. E se você não está lidando com o que sente enquanto ainda é pequeno, e quando não se resolve no silêncio, acaba sendo vomitado no caos ou ao redor. Quantas pessoas vivem assim, sempre à beira de um rompante, sempre carregando palavras atravessadas, esperando uma oportunidade para soltar tudo de forma desproporcional. Elas acreditam que estão impondo respeito, quando na verdade estão perdendo respeito, porque quem não se controla se torna previsível, e quem é previsível é fácil de manipular. E é isso que o mundo faz com quem não tem autodomínio. Manipula, provoca, tira do sério. Mas você não precisa continuar sendo esse alvo fácil. Você pode se tornar inabalável. Inausei-ingen. Isso não é um dom. É treino. É consciência. É prática constante de um princípio estoico essencial. Separar o que está sob seu controle do que não está. A raiva nasce quando você tenta controlar o incontrolável, o comportamento do outro, as palavras alheias, as injustiças do mundo. Mas tudo isso está fora do seu alcance. O que está em suas mãos é a forma como você interpreta, processa e responde. E aqui entra uma chave poderosa: a pausa, a pequena pausa entre o gatilho e a reação. É nesse espaço que mora sua liberdade. É nele que você escolhe se vai repetir o velho padrão ou abrir espaço para uma nova resposta. Quando você treina essa pausa, você começa a perceber que muitas discussões não valem o desgaste, que muitas provocações só funcionavam porque você ainda reagia, que muitas explosões eram apenas ecos da sua falta de cuidado com sua própria saúde emocional. Imagine, por um instante, a sensação de atravessar um momento de estresse sem perder a cabeça, de ser provocado e não se desestabilizar, de ouvir algo ofensivo
e responder com equilíbrio. Essa imagem é real. Essa versão de você já existe. Ela só precisa ser acessada. E o caminho para isso é o que estamos construindo aqui. Uma jornada de desapego emocional, de fortalecimento interno, de clareza. Porque no fim, a raiva só te vence quando você acredita que não tem escolha. Mas você tem. Sempre teve. E você está aprendendo a usá-la. Existe um ponto onde a raiva deixa de ser uma emoção passageira e se transforma em um estilo de vida. Você conhece alguém assim, ou talvez tenha se tornado essa pessoa sem perceber. Sempre em tensão, sempre na defensiva, sempre com algo preso na garganta, pronto para explodir na próxima oportunidade. E isso não é só desgastante. Porque viver com raiva constante é como beber veneno todos os dias esperando que os outros adoeçam. O problema é que, no fundo, muita gente ainda confunde raiva com poder. Acredita que explodir é uma forma de impor respeito, que ser reativo é sinal de força. Mas essa é uma ilusão que custa caro, porque quem explode com frequência se destrói lentamente por dentro, perde a calma, perde a clareza, perde a admiração. E o pior de tudo, perde o controle sobre si mesmo. Epicteto dizia que não somos afetados pelas coisas em si, mas pela opinião que temos sobre elas. E isso muda tudo, porque revela que a raiva não é uma reação obrigatória, uma construção interna. É uma história que você conta para si mesmo sobre o que está acontecendo. É uma interpretação, muitas vezes distorcida, alimentada por mágoas antigas, frustrações não resolvidas e expectativas irreais. Então a pergunta é: até quando? Você vai permitir que interpretações inconscientes decidam como você vai se sentir? Até quando vai permitir que alguém diga uma frase e roube a sua paz por horas, por dias, por semanas? Você realmente quer continuar refém das emoções alheias? Ou quer, de uma vez por todas, retomar o controle da sua própria resposta emocional? E, claro que não é fácil. A raiva, muitas vezes, vem de dores reais, traições, desrespeitos, injustiças. Mas o caminho estoico não te convida a ignorar a dor. Ele te convida a olhar para ela com lucidez, a transformar a dor em consciência, a parar de usar a raiva como armadura e começar a usar a sabedoria como escudo, porque só assim você consegue se proteger de verdade. Só assim você consegue atravessar o mundo sem se rasgar inteiro por dentro. Pensa comigo. Quantas oportunidades você perdeu porque deixou a raiva dominar? Quantas relações foram quebradas? Quantas palavras você disse e desejou nunca ter dito? Quantas vezes você perdeu noites de sono, dias de paz, momentos importantes, tudo porque alguém conseguiu apertar um botão dentro de você? É simples e dura. Enquanto esse botão existir, qualquer um terá acesso à sua mente. Mas o estoico não vive assim. O estoico não dá esse acesso a ninguém. Ele constrói um espaço interno, onde só ele tem a chave, onde nenhuma provocação entra, onde nenhuma crítica se instala sem questionamento, onde toda emoção é ouvida, mas nenhuma comanda sozinha. Isso não é frieza, isso é força, a verdadeira força, aquela que não grita mas que o permanes, aquela que não fere mas que se protege, aquela que não se impõe, mas que o inspira. A partir do momento em que você compreende que reagir menos é ter mais poder, tudo muda, porque você começa a poupar sua energia, começa a filtrar suas batalhas, começa a perceber que muitas discussões eram só ruído, que muitas brigas eram só espelhos da sua própria desordem interna, e que você não precisa mais disso para se sentir vivo, que a paz não é ausência de conflito, é domínio. No meio dele, esse é o ponto onde você para de lutar contra o mundo e começa a conquistar a si mesmo. A raiva pode parecer, por um instante, a única linguagem que o mundo entende. É como se, ao levantar a voz, você finalmente fosse ouvido. Como se, ao explodir, os outros finalmente te respeitassem. Mas esse respeito que vem do medo não dura. E quando você vive explodindo, aos poucos você se transforma naquilo que um dia jurou combater. Alguém que fere os outros, por não saber como lidar com a própria dor. Quantas vezes você se viu dizendo: foi mais forte do que eu? Quantas vezes prometeu para si mesmo que não ia se descontrolar, mas bastou uma provocação para tudo desabar? E depois, aquele silêncio amargo, o arrependimento, a sensação de que, mais uma vez, você entregou o melhor de si.
para alimentar o pior que existe no outro. Isso acontece porque você ainda está lutando contra o sintoma e não contra a raiz. A filosofia estoica nos ensina que as emoções não são inimigas menos, mas sim sinais. E a raiva é um dos sinais mais claros de que há algo em desequilíbrio, algo mal resolvido, algo que precisa ser enfrentado de frente com honestidade. Mas isso exige coragem, porque olhar para dentro, de verdade, é mais difícil do que gritar para fora. Só que é esse olhar que transforma. É essa investigação silenciosa que muda tudo. Imagine, por um instante, que cada vez que você explode, está entregando uma parte da sua energia vital para o outro. Está doando sua calma, sua clareza, sua essência para quem, muitas vezes, nem se importa com você. E pior, está reforçando um ciclo emocional que vai te levar, inevitavelmente, a repetir os mesmos erros, até que você pare, até que você respire, até que você decida que não quer mais viver sendo empurrado pelas reações alheias. O estoico não é indiferente. Ele sente tudo, mas escolhe o que fazer com o que sente. Ele percebe a raiva surgindo, como uma tempestade que se aproxima. Mas em vez de correr ou se entregar, El Seien corra, ele observa, ele escuta a si mesmo. E quando a onda passa, ele ainda está ali, inteiro, firme, calado por fora, mas lúcido por dentro, porque ele entende que cada reação é uma escolha, e cada escolha molda quem você se torna. É preciso quebrar a ilusão de que se controlar é se reprimir. Isso não é verdade. Se controlar é se proteger, é não permitir que o pior do outro desperte o pior em você, é manter sua essência intacta, mesmo em ambientes tóxicos. É saber que quem consegue permanecer calmo diante do caos é quem realmente comanda a situação. Porque o mundo respeita quem tem domínio. E o primeiro território que você precisa dominar é você mesmo. A boa notícia é que você já começou. Só o fato de estar aqui, ouvindo isso, buscando esse entendimento, mostra que a transformação já foi acionada. Agora é repetir, praticar, treinar todos os dias. E principalmente, se lembrar, você não é a raiva que sente. Você é aquele que pode decidir o que fazer com ela. Você é maior que o impulso, mais forte que o grito, mais livre que a emoção. E ninguém pode tirar isso de você. A verdadeira vitória sobre a raiva não é quando você consegue se calar durante uma discussão. É quando você olha para dentro, entende que te tira do eixo e resolve ali mesmo antes que o mundo precise te testar de novo. Porque a raiva não é apenas uma resposta ao que te fazem. Muitas vezes, ela é um reflexo do que você ainda não curou. Você pode passar a vida inteira tentando controlar o que os outros dizem, como te tratam, o que pensam a seu respeito. Mas vai chegar um momento em que a única saída será aceitar. O mundo não vai mudar por você. As pessoas vão continuar provocando, ignorando, desrespeitando. E é exatamente aí que o estoicismo entra como um escudo emocional. Não para te anestesiar, mas para te preparar, para te ensinar que sua paz é um espaço que ninguém pode invadir sem sua permissão. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade está em você mesmo. Não procure fora. E essa frase, quando realmente compreendida, muda completamente a forma como você vive. Porque você para de reagir como quem perdeu o chão e começa a responder como quem encontrou o centro. Você se torna o tipo de pessoa que não precisa gritar para ser firme, que não precisa explodir para ser respeitado, que não precisa se justificar o tempo todo para ser compreendido. Isso não acontece da noite para o dia. É um treino, um retorno diário a si mesmo. Um compromisso com a lucidez. Começa com pequenas decisões. Não responder imediatamente. Respirar antes de agir. Perceber que seu corpo está tenso e escolher relaxar. E acima de tudo, lembrar que todo rompante tem um custo. E que você já pagou caro demais com a própria paz, a própria saúde, os próprios relacionamentos. O estoico é aquele que entendeu que se vingar, gritar ou se descontrolar nunca resolveu nada. Pelo contrário, sempre piorou. É o não da emoção, mas também não se ajoelha diante dela. Ele olha, reconhece e age a partir da razão. Ele sabe que todo excesso vem da falta de algo. Por isso, em vez de extravasar, ele investiga. Em vez de explodir, ele escuta. Em vez de reagir, ele escolhe com sabedoria. Chegamos ao fim desta jornada. E agora você tem uma escolha poderosa nas mãos. Continuar sendo comandado por impulsos que te destroem
ou assumir o controle do que te constrói. A raiva pode até surgir, mas ela não precisa mais te dominar, porque você já entendeu que não é o que acontece que define sua paz. É o que você faz com isso. E isso está em suas mãos. Se esse vídeo te ajudou a enxergar suas emoções com mais clareza, curta agora e escreve nos comentários. O que mais te impactou nessa jornada? Qual parte tocou algo que estava escondido dentro de você? Compartilha isso, porque sua experiência pode despertar outras pessoas. E se você quer continuar aprendendo a dominar suas emoções com sabedoria, clareza e força interior, se inscreve agora no canal Universo Estoico. Aqui você encontra uma filosofia viva, aplicada, que transforma de verdade. Como disse Sêneca, nada é mais poderoso do que a alma que decidiu ser inabalável. Essa alma pode ser a sua, e o caminho começa agora.